Fractal, a gente conseguiu aumentar a assertividade de cada plano de tarefa, o uso do Fractal e a ordem de serviço, um pouco mais a efetividade e a assertividade das informações dentro da ordem de serviço. Antigamente a gente trabalhava com ordens de serviços manuais, não existia um catálogo de ativos propriamente dito, e a implantação do Fractal acabou mudando bastante o nosso processo da digitalização que nós temos dentro da empresa, que iniciou dentro do PCM, com a ordem de serviço digital via Fractal, e principalmente a parte de reavaliação dos nossos ativos e como nós mapeamos dentro da empresa. Atualmente nós temos mapeados aproximadamente 4.000 equipamentos entre diferentes áreas, com mais de 500 planos de tarefa dentro do sistema. Boa parte dos nossos planos atualmente são gerados automaticamente via Fractal, são de ordem de 70%, 80%, todos são automaticamente programados. Nós temos só 20% que são gerados fora da programação, pois isso é um pouco mais a diretriz da própria empresa, né, do nosso processo dentro do Fractal. Ajudou também bastante a nossa parte de controle de atividades fora do plano. A gente tinha alguns problemas com atividades corretivas, atualmente isso vem se reduzindo cada vez mais. A gente tem um controle muito melhor do homem-hora atualmente, onde eles são apontados via ordem de serviço, a atividade. Isso nós temos também uma alteração, todo o nosso controle processual, e vem mudando bastante a cultura da empresa com relação ao controle de homem-hora versus atividade executada. O que nós tínhamos antigamente era um preenchimento do dia versus as atividades executadas. Então, se a equipe tivesse 3 atividades a serem executadas, eles iam distribuir ao longo do dia para reduzir o número de hora ociosa. Atualmente, a gente tem uma mudança, né? Ela vem acontecendo aos poucos, onde as equipes estão entendendo que a gente precisa um pouco dessa hora ociosa, já que a gente tem algumas atividades corretivas, apesar da nossa planta trabalhar bastante com manutenção preventiva e preditiva. Essa mudança cultural acaba tendo um impacto muito grande na parte do planejamento, onde eu tenho uma assertividade muito maior para a programação mês a mês, que é o nosso ciclo, né? O nosso ciclo é um pouco diferenciado com relação ao restante do mercado. Eu costumo trabalhar semanal, a gente trabalha mensal devido ao nosso cliente externo, né? Antigamente, a gente tinha necessidade de digitalização de todas as nossas ordens de serviço manuais, que acabava ocupando aproximadamente 50%, 60% do tempo mês da nossa equipe de planejamento e manutenção, né, planejamento e controle. Atualmente, basicamente toda essa homem-hora que era utilizada no planejamento e controle é muito mais para análise dos dados e emissão das ordens de serviço, principalmente por toda a equipe do planejamento, né, a Ingrid, que é a nossa assistente. A nossa necessidade de papel, antes a gente trabalhava com mais ou menos 1.000 ordens de serviço mês, ainda trabalhamos, né, com 1.000 ordens de serviço mês. Cada ordem de serviço tinha mais ou menos 5 papéis, né, 5 folhas de papel por ordem de serviço, então 5.000, a gente conseguiu reduzir em mais de 5.000 papéis, né, folhas de papel ao longo do mês. Também era necessário um espaço físico para fazer o armazenamento desse tipo de material. Atualmente é tudo digital, apresentado ao nosso cliente via digital. A única mídia que a gente tem física é um CD, apresentado mensalmente. E também toda essa necessidade de tempo de armazenamento físico dos papéis dentro de caixa, dentro de espaço, com risco de fogo, tudo isso reduziu bastante dentro da planta. A gente trabalha bastante com solicitações de serviço. Atualmente nós temos 2 processos, né? Os nossos clientes externos, que sempre existiu via Fractal, onde eles fazem todas as solicitações de facilities, que é a área que nossa empresa trabalha, né, aqui dentro. Então toda a parte de manutenção de áreas verdes, com poda de árvores, poda de plantas, retirada de formigueiros, por aí afora. Toda a parte de limpeza industrial ou administrativa, quando é necessário limpar
a parte do nosso cliente externo, quando é necessário limpar o nosso prédio, quando é necessário limpar a parte industrial. A gente tem um sistema de cal, né, para fazer organizar o pH da água, e esse é um prédio, um sistema que por si acaba sujando bastante, então a Sabesp acaba abrindo bastante solicitações para limpeza dessa área, por exemplo, mas principalmente era ligada à parada de equipamentos quando o nosso cliente identificava. Como não é só o cliente que identificava essa parada de equipamentos, a nossa própria manutenção ou outras áreas conseguiam verificar quando existia alguma parada ou algum equipamento, a gente alterou o processo e abrimos também a solicitação para os nossos clientes internos. Então, independente da equipe que esteja passando no campo e verificando alguma parada de equipamento, ele pode apontar essa parada, abrir uma solicitação e outras equipes de outras disciplinas atenderem a demanda. Que aqui é bem segmentado, né? Nós temos uma equipe elétrica, uma mecânica, uma civil, para aí afora. Nós temos também, além da nossa parte interna da planta, nós temos também a nossa adutora, a qual existem caixas de inspeção, né, postos de inspeção e visita, e a gente não tinha uma geolocalização muito certa. O Fractal ajudou bastante a verificar quando a equipe efetivamente está executando essa atividade em campo, onde eu consigo linkar, né, tanto o horário da execução da atividade quanto o local. Então eu consigo garantir que a minha equipe está em campo executando aquela atividade, fazendo a ligação das duas. O uso do Fractal e a ordem de serviço é um pouco mais a efetividade e a assertividade das informações dentro da ordem de serviço. Então, tanto dentro do PCM, extraindo indicadores via Fractal, via sistema, quanto a nossa equipe de manutenção e engenharia, que conseguem fazer essas análises de uma maneira muito mais assertiva e trazerem isso para uma atualização de planos de tarefa. Esse também é um ganho que nós estamos tendo enorme. Ao longo desse último ano, nós tivemos N atualizações, como eu havia falado no início. Agora nós devemos ter por volta de 300 a 400 planos de tarefa, talvez um pouco mais. Inicialmente nós tínhamos só 200 no início da implantação, então já houve um acréscimo com uma assertividade maior. Então, antigamente a gente trabalhava com um único plano de tarefa para os N tipos de painéis elétricos que nós tínhamos aqui dentro. Com a implantação do Fractal, a gente conseguiu aumentar a assertividade de cada plano de tarefa para cada tipo de painel você ter a manutenção executada. Nós temos atualmente 2 plantas, né, 2 sites. Nós temos a nossa estação de tratamento de água, que é onde fica o PCM efetivamente, e boa parte da nossa equipe de manutenção e engenharia. E nós temos a nossa captação de água bruta, que é a represa, e essa realmente fica bem deslocada. E o que nós tínhamos antes da implantação do Fractal era, entre outras, né, tínhamos perda de ordens de serviço, né, como eram papéis, manuais, né, ordens de serviço impressas, ordens de serviço impressas, com esse deslocamento handoff que a gente tinha da ordem de serviço saindo, deslocando da EPA, onde ela era impressa, até a captação, com a implantação do Fractal, isso deixa de existir. O segundo ponto que a gente tem também é com relação ao controle do homem-hora, onde antigamente a gente, como não tem ninguém efetivamente dentro da planta de captação, basicamente só os nossos 2 plantonistas, com o uso do Fractal eu tenho uma assertividade, tenho um conhecimento melhor de quais são as atividades que estão sendo executadas. Com as últimas implantações que nós tivemos ao longo deste último mês, principalmente a alteração dos processos de acompanhamento e a solicitação, eu também tenho uma garantia da atividade executada pela equipe e redução da ociosidade num lugar onde realmente tinha mais de ociosidade.